Retornamos aqui dos nossos estúdios no Summit Cidades, em Florianópolis. Já realizamos diversas entrevistas, diversos bate-papos neste primeiro dia de Summit Cidades. E agora recebemos aqui nos nossos estúdios o jornalista e economista. Olha, duas profissões desafiadoras, hein? Luiz Arthur Nogueira. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Vanessa. É um prazer. Eu costumo dizer que eu tenho os dois defeitos, né? Sou jornalista e economista. Então, a gente vai falar sobre a sua palestra, né, sobre a sua apresentação aqui no Summit Cidades, onde o tema foi Futuro Econômico, Desafios e Oportunidades. Por isso, quando a gente fala em cenário econômico atual, né, quais são os principais desafios que o Brasil precisa superar para garantir esse crescimento nos próximos anos? Bacana. Bom, na palestra eu tentei dar uma resumida nisso, né? Eu percebi que o público estava bem interessado em querer saber como é que o Brasil pode melhorar, né? Que no final das contas é o que todo mundo deseja, né? No começo eu falei rapidamente sobre o mundo, porque assim, o Brasil não está isolado do mundo, né? Então eu falei só das guerras que estão acontecendo, a questão do tarifaço do Trump, bolha no mercado financeiro, inteligência artificial, e coloquei todo mundo na mesma página e aí mergulhamos em Brasil, que foi o tema central. E de fato o Brasil tem muitos desafios. Eu destaquei em primeiro lugar, o Brasil tem um desafio político, que é um momento em que está faltando harmonia em Brasília entre os três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E o poder judiciário, em especial, está no momento atípico em que ele, na minha opinião, está querendo crescer demais e está fazendo o papel dos outros dois poderes. Pela nossa Constituição, a gente os três poderes deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Hoje, eles não são harmônicos entre si e não há independência na medida em que um tenta se sobrepor ao outro. Pode parecer bobagem, mas essa falta de harmonia política atrapalha a economia. Então, esse é um ponto que eu destaquei. Mas também deixei bem claro que a política atrapalha, mas não impede o Brasil de crescer. A gente poderia crescer mais se a gente tivesse um jogo político mais bem conduzido? Poderia. Mas a gente continua crescendo apesar da política. Daí, quando a gente mergulha na economia, eu coloquei como grande desafio do Brasil a questão das contas públicas. A gente, infelizmente, vive há vários anos governos que gastam mais do que arrecadam. Então o brasileiro paga imposto, paga imposto, paga imposto. Acho que o empresário não aguenta mais pagar tanto imposto, o consumidor também não. Mas o governo consegue gastar mais do que ele arrecada, então a dívida está aumentando. A dívida está aumentando. E qual a consequência disso? Isso gera inflação, portanto, aumenta o custo de vida de todo mundo. E isso obriga o Banco Central a manter juros altos, que acho que hoje é o grande nó da economia brasileira. É como é que a gente vai fazer para investir, abrir uma empresa, tomar um crediário, comprar uma compra parcelada, se os juros estão tão altos. Então as pessoas me perguntam: Luiz, o que a gente pode fazer para os juros caírem? Só tem um caminho: a gente precisa reequilibrar as contas públicas. Então, deixei isso bem claro para a plateia, dizendo o seguinte: olha, eu não sei quem vai ganhar a próxima eleição, se é a esquerda, se é o centro ou a direita. A única certeza que eu tenho é que o próximo presidente, seja ele qual for, ele vai ter que ter como prioridade cuidar das contas públicas. Você iniciou a sua fala falando sobre essas incertezas, né, esse cenário nacional, internacional. Você pode trazer um pouquinho desses dados para a gente? Posso? Bom, o mundo, diria que a grande incerteza hoje são as guerras, né? Guerra é um problema porque assim, a gente sabe como uma guerra começa, a gente nunca sabe como ela termina. Então a gente tem a guerra lá no Oriente Médio, Estados Unidos contra o Irã, e ali em paralelo Israel contra Líbano. Qual foi o efeito prático dessa guerra? No primeiro momento o barril do petróleo disparou, foi para US$ 120. Hoje acalmou, está em torno de US$ 75, com a expectativa de que finalmente o Trump e o Irã vão assinar um tratado de paz. Então, aparentemente está se encaminhando. Tem uma outra guerra que está bem adormecida, quase não se fala mais, mas ela já dura 4 anos, que é a guerra da Rússia na Ucrânia. Começou lá em 2022. Quando ela começou, mesma coisa, o barril do petróleo disparou, US$ 120, gerou inflação, combustível ficou caro, gasolina ficou cara, isso é ruim para a economia. Essa guerra também não acabou. Eu costumo dizer o seguinte: guerras que são controladas por malucos, elas são totalmente imprevisíveis. O Trump é incontrolável, o Putin é incontrolável. Como as duas guerras dependem deles, é impossível de prever quando elas vão acabar. Então eu coloquei isso como uma grande incerteza. A outra que também envolve o Trump é a questão do tarifaço. O Trump, ano passado, saiu tarifando o mundo inteiro, inclusive o Brasil, e agora está ameaçando tarifar o Brasil de novo. Isso é ruim porque afeta alguns setores da nossa economia, os empresários ficam preocupados. A pergunta é: quando o Trump vai tarifar? Qual vai ser o percentual? Quando começa? Quando termina? Ninguém sabe, está tudo na cabeça do Trump. Então são coisas que a gente não controla. Então essas incertezas, elas fazem parte da economia, e eu disse, até brinquei, coloquei meu slide assim: nós não controlamos o mundo. A gente tem que se adaptar ao mundo. O mundo é assim.
Vamos agora tentar fazer com que o Brasil cresça nesse contexto global. Quando a gente fala, né, tendo todas essas incertezas, quando o empresário, enfim, né, o investidor, ele pensa aonde que ele vai investir, o que que ele vai fazer, aonde que estão essas oportunidades? Ó, esse é um ponto interessante, Vanessa, pelo seguinte. É, eu coloquei um slide dizendo que assim, o Brasil é hoje a bola da vez do mundo. O que eu quero dizer com isso? O mundo precisa colocar dinheiro em países emergentes. Por que país emergente? Porque país emergente o retorno que você tem é maior. País que já está muito desenvolvido, o retorno é pequenininho. Então, pensa nos grandes investidores do mundo, os grandes fundos de pensão, eles olham para o mapa do mundo e procuram oportunidades. Vamos ver países bons que são emergentes. Aí você olha assim, os concorrentes do Brasil hoje, a Rússia, que é um país emergente, está em guerra, não dá para investir na Rússia. Você olha a Turquia, está numa crise econômica. Você olha a China, é um país complicado que para fazer negócio na China você tem que fazer negócio com o governo. Não é toda empresa que gosta de fazer negócio com o governo. A Índia é uma economia extremamente complexa. A África do Sul está em crise. A Argentina está tentando sair de uma crise. O México está com um problema seríssimo do narcotráfico, fora de controle. Então você fala assim, sobrou quem? Sobrou o Brasil. Então, o Brasil, por exclusão, é a bola da vez no mundo. Mas não é só por exclusão. O Brasil tem muitos diferenciais que o mundo não tem. Por exemplo, o melhor agronegócio do mundo está no Brasil. Exploração de minério. A gente é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo e agora temos as tais terras raras, que são aqueles minerais raros para fazer chips que o mundo inteiro quer, chips eletrônicos. Nós temos um potencial de energia limpa enorme. O Brasil tem um potencial de energia eólica gigantesco, potencial de energia solar gigantesco. O Brasil é um dos países com o maior volume de água doce do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ou seja, energia. Repare numa coisa, Vanessa. Agronegócio e energia são as duas coisas que o mundo quer, que é segurança energética e segurança alimentar. O Brasil tem as duas. Então, o investidor global, quando olha para o mundo, o Brasil ele é necessariamente um dos países escolhidos, se não for o principal. Então, a mensagem que eu deixei na plateia foi: não sei quem vai ganhar a eleição. A única certeza que eu tenho é que o ano que vem o Brasil vai continuar sendo a bola da vez no mundo por causa desses fatores que eu mencionei. A gente fala em cenário mundial, enfim, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né, que ela já é uma realidade, mercado digital, né? Como que essa transformação digital pode ou deve impactar a economia e o mercado de trabalho nos próximos anos? Ótima pergunta. Começando pelo lado financeiro, eu até destaquei quando eu falei do mundo, há especialistas que estão dizendo que há uma bolha financeira nesse mercado de tecnologia e inteligência artificial. O que significa? Como as empresas estão investindo muito em tecnologia, as big techs, todo mundo saiu comprando ações dessas empresas, porque percebeu que a inteligência artificial é o futuro, vão ganhar muito dinheiro. Quando todo mundo compra ação, o preço sobe demais. E há quem diga que subiu demais, de forma muito exagerada. Quando algo sobe demais, a gente fala que tem uma bolha, que pode explodir a qualquer momento. Se ela explode, o preço despenca. Então esse é um ponto de atenção no mercado financeiro. Eu não acho que tem uma bolha, mas eu acho que pode ter algum exagero sim. Portanto, o mercado pode fazer alguma correção de preços. Portanto, quem compra ação, toma cuidado que o preço pode cair da noite para o dia. Isso é um ponto. Agora, olhando para o lado real da economia, não para o lado financeiro. A inteligência artificial, na minha opinião, já está revolucionando e vai revolucionar todo o mercado de trabalho. Eu costumo dizer, Vanessa, que a impressão que eu tenho é que a gente não sabe nem 10% do que está por vir. É algo meio assustador. Acho que não caiu a ficha do mundo ainda, da sociedade global, do quanto a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana. Eu acho que vai substituir muito. Os trabalhos que são mecânicos, são repetitivos, eles serão substituídos pela inteligência artificial. Isso é muito assustador. Eu não tenho dúvida que profissões vão desaparecer e outras vão aparecer. E aí, por exemplo, quem tem filho adolescente, como eu tenho um filho de 13 anos, está numa escola pensando numa universidade, a pergunta é: o que ele vai cursar daqui a 5 anos? Não fazemos ideia, porque eu acho que em 5 anos o mercado de trabalho vai mudar tanto que talvez não faça nem mais sentido os cursos de graduação que a gente tem hoje. Talvez eles tenham que ser todos repensados. Você talvez não tenha que ter cursos separados, você vai ter que ter uma conjunção de matérias, não sei. Eu acho que, inclusive, o mercado de educação vai passar por uma revolução. E o mercado de trabalho, qual é o meu temor? Se a inteligência artificial aliada com a robótica, as duas juntas,
Os robôs, portanto, os robôs inteligentes, os robôs com inteligência artificial, começarem a substituir a mão de obra humana, a gente vai ter, de fato, um mar de desempregados no mundo. A gente vai ter um problema social. Então, isso vai ser uma questão que não é o Brasil, o mundo vai ter que resolver. O que a gente vai fazer com tantas pessoas sem ter trabalho, efetivamente? Então, eu prevejo um problema sério no futuro e não adianta querer remar contra. Não dá para ir contra a tecnologia, não dá para ir contra a inteligência artificial. É algo que veio para ficar. A gente tem que encarar a realidade e começar a pensar como é que nós vamos lidar com isso no futuro. Está numa transformação, né? Total, total. Quando aqui no Summit Cidades a gente fala muito, então, com o público mesmo, né? De município, de estado, enfim. Como que você percebe o papel dos municípios e dos estados na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e, principalmente, né, falando em ambiente público, da atração de investimentos? Então, fundamental. Primeiro, eu tenho uma posição bem concreta. Na minha opinião, é, a movimentação econômica está sempre na ponta, ou seja, primeiro nas cidades, depois nos estados, por último lá em Brasília. Quem movimenta o dia a dia são as cidades. Então, o Brasil ele tem um grande erro, na minha opinião. Todo o dinheiro que é arrecadado em imposto fica muito concentrado na mão do governo federal, lá em Brasília. Quando, na verdade, esse dinheiro deveria estar, na minha opinião, na ponta. São os prefeitos das cidades que sabem quais são as reais necessidades da população no dia a dia. Não é a equipe de nenhum governo em Brasília que vai saber o que é bom para mim dentro da minha cidade. Então, o primeiro ponto que eu defendo é o Brasil precisa repensar esse pacto federativo, dar mais autonomia para os estados e para as cidades, autonomia operacional e autonomia financeira, ou seja, eles terem mais autonomia para gerenciar os impostos que são arrecadados. Nesse contexto, os estados e os municípios são grandes atraentes de polos atraentes de investimentos. Eles podem e devem atrair investimentos, mostrando que dentro daquelas cidades, dentro daqueles estados, existem inúmeras oportunidades para o setor privado. E aí eu gosto muito do modelo PPPs, que é parceria público-privada, em que o poder público, em parceria com o poder privado, se unem para algum investimento que vai beneficiar a população. Aí pode ser um projeto de saneamento básico, pode ser uma obra de transporte público, um metrô, um corredor de ônibus, pode ser uma parceria público-privada para hospital, para gerenciamento de escolas, por uma série de questões que, às vezes, o poder público, por falta de recursos, não consegue fazer sozinho, mas que numa união com o setor privado pode dar muito certo e sempre dá. Para a gente finalizar a nossa pauta, falando em projeções de futuro, né, principalmente da economia brasileira, quais são as tendências que você considera mais importantes para que esses empresários e gestores públicos se preparem já desde agora? Bom, uma delas, acho que a gente mencionou agora há pouco, a questão da inteligência artificial. Isso vale para o setor público e vale para o setor privado. Se você trabalha numa empresa, não importa se pública, não importa se privada, que até hoje não acordou para a inteligência artificial, faça com que essa empresa acorde. Sim, eu diria que hoje, inteligência artificial dentro das empresas não é um assunto para o departamento de TI. Não, ela tem que ser assunto para a empresa inteira, do presidente, do CEO, até o cargo mais baixo. Todo mundo tem que estar debatendo inteligência artificial. Como isso vai mudar cada segmento dentro da empresa. Porque não pode ser um assunto que fica restrito ao departamento de tecnologia, não. Isso é algo que vai revolucionar. Então, uma tendência, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial. Dentro desse contexto, qual é o que eu vejo que as empresas estão cometendo, Vanessa? Quando o cenário econômico e financeiro aperta, e atualmente tem muita empresa apertada, por quê? Empresas estão endividadas com juros altos. O que a empresa tem que fazer? Cortar gasto. Qual é o erro que eu vejo muitas empresas fazendo? Corta gasto na área errada, por exemplo, na área de tecnologia. Se tem uma área que você não pode cortar gasto, é essa área que vai fazer com que a sua empresa, ou o seu setor público, a empresa estatal, não importa, vai fazer com que ela se transforme do ponto de vista digital. Se você cortar justo este investimento, você está matando o futuro daquela empresa, seja pública, seja privada. Então, se tem um investimento que tem que ser preservado, é esse. Você tem que procurar outras áreas para cortar gasto, outras áreas que são menos eficientes ou são menos prioritárias
para aquele negócio, para aquela empresa, mas jamais cortar dentro desse contexto de tecnologia. A tecnologia, ela é o presente, a tecnologia é o futuro, e quem não estiver nesse jogo, quem não começar a investir hoje, eu diria que em 3, 4 anos, a chance de morrer e estar falido é muito grande. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Luiz. E para você que está ligadinho, fica ligadinho que em breve a gente volta com mais notícias de relevância para você aqui dos estúdios da Acaerte no Summit Cidades. Eu sou a Vanessa Carini, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaerte.